E se eu te dissesse que em 24 horas você pode romper um padrão que te mantém parado há meses, talvez anos, simplesmente aplicando um método tão simples quanto observar uma formiga? A regra das formigas não é mágica, é um convite bíblico à ação. Salomão, em Provérbios, nos aponta uma criatura pequena para revelar um princípio grande. A diferença entre quem prospera e quem fica estagnado muitas vezes se resume a pequenos atos repetidos. Quer testar isso agora? Eu vou te mostrar um plano prático e cronometrável, inspirado em Provérbios, que você pode começar hoje mesmo. Se esse chamado está falando com você, escreva "Eu vou" nos comentários. Faça este compromisso simples enquanto acompanha cada passo. Antes de entrarmos no passo a passo, precisamos ancorar essa iniciativa em algo firme, a Escritura, e em uma compreensão correta do que significa trabalhar com sabedoria. Em Provérbios 6, 6-11, Salomão nos diz para observar a formiga e aprender com seu comportamento, não por adoração à criatura, mas para reconhecer a sabedoria do esforço organizado, da previsão e da perseverança. Em Provérbios 24, 30-34, ele mostra o campo abandonado, ervas altas, pedra exposta, preguiçoso que nada faz e acaba sofrendo as consequências. E em Colossenses 3, 23, Paulo nos lembra que tudo o que fazemos deve ser feito de coração, como para o Senhor, um chamado a dignificar nosso trabalho, mesmo nas tarefas pequenas. Agora, escute com atenção. A proposta aqui não é prometer que sua vida inteira vai mudar em um dia. Não é um feitiço instantâneo, nem uma fórmula de sucesso financeiro garantido. O que eu proponho é um protocolo para romper a inércia, um pequeno choque de prática e intenção que cria espaço para um novo começar a nascer. Em 24 horas você não resolve todas as feridas, mas você pode reentrar no movimento, e movimento gera momento. A seguir, descreva um método de 24 horas, com passos claros, temporizados e adaptáveis à sua rotina. Primeiro, vamos diagnosticar com honestidade, porque você só corrige o que reconhece. Pergunte a si mesmo com calma. Você tem dado desculpas como "amanhã eu começo", "eu mereço descansar" ou "não tenho energia agora"? Seus dias têm sido cheios de coisas menores que ocupam seu tempo, enquanto as verdadeiras prioridades ficam para depois? Esses são sinais comuns de preguiça, e não estou falando de cansaço legítimo ou depressão clínica. Falo do padrão repetido de procrastinação que corrói sonhos. Sinais práticos. Sua lista de tarefas cresce e nada some, projetos que você amava terminaram reduzidos a rascunhos, há uma sensação constante de culpa misturada com fuga para distrações, seu lugar, a casa, o escritório, o carro, parece um campo deixado ao abandono. Se você se reconhece, respire. Não veio para receber tia automática de condenação, veio para receber direção prática e esperança. Agora, o método. São passos claros, pensados para você aplicar hoje. Cada passo tem razão de ser, uma instrução simples e uma referência bíblica curta que sustenta a prática. Lembre-se, trabalho e graça andam juntos. Você age, Deus fortalece. Tome esse plano como um ponto de partida, não como uma sentença. Passo 1. Decisão e oração de 1 minuto. Por que funciona? Tudo começa com uma decisão consciente. Sem uma intenção clara, o comportamento retorna ao piloto automático. A oração aqui não substitui a ação, ela a unge com propósito. Como fazer? Pare por 60 segundos. Em pé ou sentado, feche os olhos por breves segundos e diga em voz baixa ou no coração: Senhor, dá-me força para começar. Ajuda-me a ser fiel nas próximas 24 horas. Não precisa de longas palavras. É um pacto entre você e Deus, e consigo mesmo. Referência. Colossenses 3:23 lembra que fazemos tudo como para o Senhor, e essa breve consagração muda a mentalidade do eu para o para Deus, o que dá dignidade às pequenas ações. Anote mentalmente uma frase que indique seu compromisso. Hoje eu começo e termino o que começar. Colhe essa frase onde você a veja. Passo 2. Auditoria rápida. Escolha apenas 3 tarefas essenciais. Por que funciona? Reduza a paralisia. Quando tudo parece importante, nada se faz. Limitar o foco a 3 tarefas cria clareza e reduz a ansiedade de escolha. Como fazer? Em um papel, no celular ou numa nota, escreva apenas 3 itens que, se concluídas nas próximas 24 horas, representarão progresso real. Não escreva organizar a vida. Escreva 1. Enviar proposta X. 2. Limpar mesa de trabalho. 3. Responder e-mails prioritários. Essas tarefas devem ser concretas e mensuráveis.
Se uma delas parece gigante, divida-a mentalmente em microtarefas. Por exemplo, escrever primeiro parágrafo é mais realizado do que escrever relatório inteiro. Referência. Observe a formiga. Ela não tenta transportar a folha inteira de uma vez. Ela quebra a marcha em passos constantes. Provérbios 6, 6-8. Passo 3. Prepare o ambiente. Remova 2 distrações imediatas. Por que funciona? O ambiente molda o comportamento. Distrações são trampolins para o velho hábito. Como fazer? Identifique as 2 maiores distrações que te arrancam do trabalho e torne-as inacessíveis por 2 horas. Pode ser o celular, coloque no modo avião e vire a tela para baixo. Ou a TV, desligue ou saia do ambiente. Se a bagunça física é a distração, pegue 5 minutos e jogue na lixeira tudo que seja lixo. Arrume o básico que te permita sentar e trabalhar sem olhar para a desordem. A regra é simples: menos input, mais output. Referência prática. Em Provérbios encontramos imagens de campo abandonado e ervas altas. Despeje o que impede o crescimento e o solo ficará pronto para a semente. Passo 4. Sprints de trabalho. 2 a 4 blocos de 25 minutos intercalados com pausas curtas. Por que funciona? Dividir o tempo em sprints cria urgência saudável e mantém o cérebro focado. Como fazer? Escolha um timer, app, relógio, qualquer coisa. Trabalhe 25 minutos com foco total em uma das 3 tarefas. Ao fim, faça uma pausa de 5 minutos para alongar, beber água, olhar para longe. Repita. Se você conseguir completar 4 sprints no dia, terá havido pelo menos 100 minutos de trabalho concentrado, o suficiente para mover projetos que pareciam imensos. Um dos segredos da formiga é a constância. Pequenos períodos de esforço repetidos vencem grandes tentativas esporádicas. Se sentir que 25 minutos é pouco, ótimo. Se for demais, ajuste para 15. O importante é estrutura. Referência prática. Colossenses 3:23 se aplica aqui. Faça cada bloco como se estivesse trabalhando para o Senhor. Isso muda a qualidade do seu esforço. Antes de prosseguirmos, quero que você registre onde está. Pegue seu papel com as 3 tarefas. Escreva ao lado de cada uma. Tempo estimado, 5, 15, 30 minutos, etc. E por que é importante. Essa pequena auditoria mental transforma um ato mecânico em propósito. Não pule. Se a tarefa não tiver um porquê convincente, reavalie. Trabalhar por trabalhar costuma ser o combustível da fadiga. Trabalhar com propósito é o combustível da alegria. Um exemplo prático ajuda a tornar real o abstrato. Imagine João, um homem que por meses dizia: "Vou começar na segunda". O que o paralisava era ouvir a própria voz prometendo e não cumprindo, o que gerava vergonha e ansiedade. João aplicou a regra das formigas num sábado. Primeiro, parou por 1 minuto e orou, pediu força. Escolheu 3 tarefas: limpar a mesa, escrever o esqueleto de um texto e enviar 2 e-mails. Removeu o celular da frente, colocou o café longe e ajustou o cronômetro para 25 minutos. Nos primeiros sprints, sentiu a resistência. A velha voz dizia para parar. Ele obedeceu ao cronômetro. Ao final das primeiras 3 sessões, a mesa estava limpa, o esqueleto do texto existia e um e-mail importante foi enviado. A sensação não era de euforia final, mas de alívio e energia renovada. João não transformou a vida em um dia, mas quebrou o padrão. Isso é mais do que simbólico, é prático, e é exatamente o que você pode alcançar. Algumas objeções surgirão na sua mente agora, e eu as antecipo com respeito, porque muitas pessoas já passaram por isso. E se eu falhar no meio do dia? Então recomece. Um tropeço não apaga um novo começo. E se eu não tiver 25 minutos de folga? Faça blocos menores. 15 minutos funcionam. E se meus problemas forem mais profundos, como depressão? Reconheça que algumas questões exigem cuidado profissional. Procure ajuda de um conselheiro, médico ou pastor. Este método não substitui apoio clínico. E se eu ajudo outras pessoas e isso toma meu tempo? Aqui entra um limite saudável. Você pode ser próximo, mas também precisa salvaguardar seu tempo para não sustentar a própria paralisação. Salomão ensina discernimento. Ajudar é bom, mas ajudar sem discernimento pode alimentar o ciclo que você tenta romper. Passo 5. Responsabilidade pública. Diga a alguém que você vai fazer isso. Por que funciona? Declarar seu compromisso adiciona pressão positiva e cria rede. Como fazer? Escolha uma pessoa de confiança, um amigo, um líder na igreja, alguém que não vá te envergonhar, mas que te incentive. Envie uma mensagem curta. Vou aplicar a regra das formigas hoje.
3 tarefas, sprints, sem distrações. Em 24 horas te conto o resultado. Não precisa compartilhar detalhes íntimos. O objetivo é criar um laço de responsabilidade. A amizade é uma ferramenta divina para nos manter em movimento. Não escolha alguém que te julgue de forma destrutiva. Escolha alguém que te motive. Referência prática. A comunidade no Novo Testamento era um corpo que se ajudava a permanecer fiel. Nós precisamos uns dos outros. Aqui dá para sentir a mudança de mentalidade. O compromisso é público, as tarefas são claras, o ambiente foi ajustado e o tempo foi fracionado. Mas há um ponto que muitos esquecem e que é essencial para as primeiras 24 horas: a régua emocional. Sem celebrar pequenas vitórias, o velho hábito tende a voltar. Então, antes de prosseguir, vou te ensinar como inserir a recompensa simbólica e a reflexão breve. Mas não farei isso agora. Quero que você experimente o choque inicial do primeiro movimento. A recompensa e o registro serão passos preciosos para consolidar o novo padrão, mas primeiro precisamos vencer a inércia do começo. Ao longo dessas primeiras horas, 2 ingredientes invisíveis farão diferença: autocompaixão e disciplina inteligente. Não confunda ser duro consigo mesmo com disciplina saudável. Disciplina que destrói é punição. Disciplina que constrói é formação. Quando falhar, trate-se com a mesma graça com que você trataria um amigo em luta, com firmeza e esperança. E aqui entra um princípio prático da regra das formigas: previsibilidade. A formiga sabe quando o alimento é abundante e quando é escasso. Ela atua com previsibilidade para garantir o futuro. Você também precisa criar previsibilidade no seu dia. Se hoje você aplicar 2 blocos de 25 minutos, planeje repetir pelo menos mais um no fim do dia. Não exija a perfeição, exija consistência incremental. Outro ponto crucial é o controle das boas intenções que viram desculpas. Eu faço depois porque agora estou cansado é legítimo às vezes, mas frequentemente é apenas o hábito da fuga. Para distinguir cansaço real de preguiça disfarçada, pergunte: ontem eu descansei bem? Nos últimos dias houve padrão de sono inadequado? Se for sério, cuide do sono. Se for padrão de adiamento, aplique a regra das microtarefas. Comece por 5 minutos e observe o movimento. A primeira ação é muitas vezes a mais difícil. Começar quase sempre a vencer. Se você me permite um detalhe prático, organize seu material antes de iniciar cada sprint. Isso evita o tempo perdido preparando o que vira desculpa para abandonar. Abra o documento, deixe à mão o que precisa, água por perto, fone, tudo pronto. A formiga não perde tempo entre uma ação e outra. Ela trabalha com sequência. Você pode trabalhar com sequência também. Enquanto você lê isto, talvez já esteja imaginando suas 3 tarefas. Pare um instante e escreva. Não continue lendo até ter escrito. Fazer isso agora aumenta o comprometimento neuroquímico com o plano. A escrita transforma a intenção em impacto. Ao escrever, seja específico. Em vez de trabalhar no projeto, escreva escrever 300 palavras do projeto X, ou listar 5 referências. Essa especificidade permitirá que você sinta progresso real quando riscar o item. Uma armadilha comum é tentar reformular hábitos complexos com estratégias grandiosas. Vou reformar minha rotina totalmente, ou vou mudar meus hábitos de uma vez. A regra das formigas propõe o contrário. Comece pequeno e com repetição. Micro-hábitos vencem grandes tentativas esporádicas. Depois de aplicar o método hoje, sua meta nos próximos dias não será transformar tudo, mas expandir consistentemente o que deu certo. Mais um sprint amanhã, 2 horas em vez de 1 no fim de semana, uma tarefa a mais. A chave é a ampliação gradual. Agora, permita-me ser concreto sobre a gestão do tempo neste primeiro dia. Determine janelas específicas em que você irá aplicar os sprints. Por exemplo, manhã cedo, 25 minutos para a tarefa 1. Final da manhã, 25 minutos para a tarefa 2. Tarde, 25 minutos para a tarefa 3. Se possível, uma sessão extra no fim do dia para revisar. Mas adapte a sua vida. Se trabalha em um ambiente que não permite blocos longos, faça 15 mais 5 alternados. O timer é seu aliado. Repare que há um ganho emocional enorme em ver uma lista encurtar. Cada item riscado alimenta a coragem para o próximo.
Enquanto você planeja, quero que reflita também sobre limites relacionais. Muitas pessoas param porque gastam energia demais ajudando outros que não querem o dar. A sabedoria de Salomão inclui distinguir entre ajudar e sustentar a inércia alheia. Isso não significa abandonar o amor, significa aplicar esforços onde há abertura para a mudança. Então, se alguém sistematicamente toma seu tempo sem reciprocidade ou sem intenção de melhorar, seja gentil e firme em estabelecer limites. Diga algo simples: eu quero te ajudar, mas hoje vou focar em completar minhas tarefas. Podemos conversar em tal horário? Isso protege sua energia sem humilhar ninguém. Chegamos a um ponto prático e decisivo. Implemente os 2 primeiros sprints agora. Escolha uma tarefa das 3 que você listou, ajuste o ambiente, remova 2 distrações, faça a oração de 1 minuto e inicie o cronômetro. Quando o tempo terminar, registre rapidamente o que avançou. Não critique, apenas registre. A pergunta que você deve responder num papel é: o que fiz real e objetivamente neste bloco? Ser concreto evita auto-engano. Enquanto você faz isso, é importante preparar uma breve recompensa simbólica ao fim do ciclo de 24 horas. A recompensa não precisa ser cara. Um café especial, uma caminhada curta, 20 minutos de leitura prazerosa. O objetivo é ensinar seu cérebro a associar esforço com satisfação legítima. A Escritura nos mostra que trabalhar tem fruto. A recompensa é parte natural da economia da vida. Mas não transforme a recompensa em escape que sabota a disciplina. Seja intencional. Existe também uma dimensão espiritual que não podemos reduzir ao operacional: a confiança em Deus enquanto agente da transformação. A regra das formigas é prática humana à luz da sabedoria divina. Ao mesmo tempo que age, peça forças, peça clareza e peça constância. A oração inicial foi uma lâmpada acesa. Mantenha a conversa com Deus simples ao longo do dia. Pequenos pedidos de força entre sprints. Se desejar, faça uma oração curta de gratidão após cada bloco. Agradeça pelo pequeno progresso. Isso reforça a percepção de que cada passo é presente. Agora que você já executou alguns movimentos iniciais, pelo menos mentalmente, se ainda não fisicamente, quero te preparar para a parte que costuma ser a mais difícil: manter o ritmo após a primeira sensação de progresso. A mente tende a punir-se com comparação. Isso não é suficiente. Em vez disso, teleia essa voz com fatos. Quantos itens você concluiu? O que mudou no seu ambiente? Como você se sente? Use essas respostas para ajustar o plano. Antes de avançarmos para os passos seguintes do método, que envolvem registro detalhado, recompensa planejada e um plano de continuidade para 7 dias, eu quero que você pare e perceba algo crucial. Romper a preguiça em 24 horas é possível no sentido de criar um movimento novo, mas isso exigirá repetição. A primeira vitória é simbólica e, ao mesmo tempo, real. Se você se permitiu começar, já obteve mais progresso do que os meses de intenção sem ação. Neste ponto, faça uma pausa curta e veja como você se sente ao colocar no papel 3 tarefas e executar um sprint. Se já completou um bloco, escreva em uma linha como foi. Consegui trabalhar 25 minutos em X, senti Y, avancei Z. Esses registros são ouro para o processo. Se ainda não começou, tudo bem, comece agora. Não espere um momento perfeito que nunca vem. O momento perfeito é o presente imperfeito. Comece onde está. Enquanto você prepara a próxima rodada, pense em quem você pode envolver como responsável. Não precisa ser público nas redes sociais, pode ser alguém por mensagem. O objetivo é criar um pequeno contrato social. Em 24 horas te escrevo e digo o que fiz. Esse tipo de contrato muitas vezes é mais eficaz que 1000 promessas internas. Escolha uma pessoa que lhe queira bem e que entenda a proposta. Ainda que eu pudesse listar todos os detalhes de cada passo até a conclusão do desafio, a experiência não se aprende apenas por ouvir, é preciso praticar. Por isso, pare agora e execute. Tome o primeiro sprint. Ao término dele, você terá começado uma trajetória que pode ser continuada e amplificada. Depois de concluir esse primeiro conjunto de sprints, retornaremos com os passos de consolidação, registro detalhado do que funcionou, como planejar a recompensa simbólica, como fazer a reflexão de 24 horas e, sobretudo, como construir um plano semanal de 7 dias que solidifique a mudança. Essas etapas seguintes são cruciais para que o seu dia de ação não vire apenas um episódio isolado, mas sim o começo de uma rotina transformadora. Mas antes de seguir para essas próximas fases, quero que você reconheça algo importante. Muitos de nós sabemos o que fazer.
O desafio real é começar. A regra das formigas é honesta. Ela exige trabalho repetido e humilde. Ela não promete glória instantânea, mas promete progresso se houver consistência. Respire. Faça a sua escolha agora. Comece o primeiro sprint. Quando voltar, vamos avançar para os passos de responsabilidade estendida e avaliação, que garantirão que suas 24 horas não sejam um ato isolado, mas o alicerce de uma vida de diligência. Continua. Excelente, você já fez o primeiro movimento. Se completou um sprint, sentiu a resistência e venceu, parabéns. Isso já é mais do que muitos alcançam por semanas. Agora vamos fechar o ciclo das próximas horas e transformar essa primeira faísca em um laboratório de mudança. Aqui seguem os passos de consolidação, registro e continuidade para que as suas 24 horas não sejam um episódio isolado, mas o começo de uma nova rotina. Primeiro, registre com honestidade o que aconteceu até agora. Pegue o papel onde escreveu as 3 tarefas e, ao lado de cada item, responda brevemente: o que eu realmente fiz? E quanto tempo efetivo dediquei? E que sentimento tive ao terminar? Não dê espaço para comparações vazias. Anote fatos. Por exemplo, limpei a mesa, 25 minutos. Senti alívio e consegui pensar com mais clareza. Ou, escrevi 150 palavras, 50 minutos no total. Senti vergonha, mas também esperança. Esses apontamentos serão evidências concretas do seu progresso. A formiga não depende de afirmações sentimentais. Ela conta grão por grão. Você também precisa de um registro que conte os grãos. Segundo, implemente a recompensa simbólica que combinamos. Não é indulgência desmedida nem fuga, é reconhecimento. Ao completar uma parcela significativa das suas 3 tarefas, ou ao cumprir um número determinado de sprints, permita-se algo simples e restaurador. Pode ser um café diferenciado, uma caminhada curta ao ar livre, 20 minutos de leitura prazerosa ou conversar com alguém que lhe dá alegria. Recompensa vinculada ao esforço cria um circuito positivo no cérebro e, com o tempo, fortalece a nova rota neural do hábito. Lembre-se, recompensa não é castigo, é ensino. Ensine-se que esforço gera fruto. Terceiro, a reflexão de 24 horas. Ao fim do ciclo, quando completar o período que decidiu começar, reserve 10 minutos para uma avaliação breve. Use 3 perguntas. O que eu consegui? O que me impediu? O que farei amanhã para melhorar? Escreva respostas curtas. Essa prática de revisão é a previsão da formiga. Ela olha o futuro e se prepara. Anote também um ponto específico para comemorar e um ponto concreto para ajustar. Por exemplo, comemorar, avancei no texto. Ajustar, no próximo dia, remover o celular por mais tempo no início do sprint. Essas anotações alimentam o plano de continuidade. Quarto, plano de continuidade para 7 dias. O objetivo não é transformar sua vida por completo de uma vez, mas garantir que a ação de hoje gere repetição. Escolha um padrão razoável que você pode repetir. Por exemplo, 2 sprints por dia durante 3 dias e 4 sprints em 2 dias do final de semana. Ou, se seu ritmo é mais apertado, um sprint diário de 25 minutos por 7 dias. Escreva isso como compromisso no seu papel. Dia 1, 2, 3, 2 sprints. Dia 4 a 7, 1 sprint. Semana seguinte, aumentar em 1 sprint. Aumente progressivamente, nunca reduza drasticamente. A regra das formigas valoriza a constância, e a constância se constrói em pequenas vitórias sequenciais. Quinto, ajuste a sua rotina com gatilhos e sinais visíveis. Coloque a frase compromisso que escreveu no começo em local onde a veja, no canto do computador, na tela do celular, se o uso do celular não for a distração principal, ou um post-it na porta da geladeira. Use um timer visível. A formiga age movida por estímulos constantes. Você também se beneficia de sinais claros que reativem sua intenção. Se for útil, crie um ritual de início. Sempre que iniciar o primeiro sprint do dia, levante-se, encha um copo d'água, faça a oração de 60 segundos e então pressione o timer. Ritualize a entrada no trabalho focado e o cérebro aprende a transitar do modo disperso para o modo produtivo. Sexto, fortaleça a responsabilidade. Lembra-se da pessoa que você escolheria para contar o seu compromisso? Agora é hora de usar essa rede. Envie a mensagem curta que combinamos, se ainda não o fez. Seja honesto e objetivo. Uma sugestão prática de texto que você pode adaptar seria: hoje vou aplicar a regra das formigas. 3 tarefas, sprints, sem distrações. Em 24 horas te conto o resultado. Não pressione com justificativas, apenas declare o que vai fazer. A
A resposta dessa pessoa não é o motor principal, mas cria tensão positiva. Se sentir vergonha de declarar a alguém pessoalmente, use uma mensagem curta e direta por texto. A experiência nos mostra, a declaração social aumenta muito a probabilidade de você realmente cumprir. 7º, defina limites claros para as demandas alheias nas próximas 24 horas. Se você costuma ser interrompido por familiares, colegas ou amigos, comunique com gentileza o seu tempo limitado. Uma frase simples e firme ajuda. Hoje vou focar em completar algumas tarefas. Posso te responder em X horas? Estabelecer limites não é frieza, é sabedoria. Salomão nos ensinou a ponderar onde investir energia. Proteger pequenas janelas de tempo hoje significa investir em maior disponibilidade para os outros amanhã. 8º, cuide do descanso. Uma armadilha comum quando se inicia um ciclo de ação intensa é roubar tempo de sono. Não faça isso. O descanso é parte do trabalho. Se hoje você teve energia extra, ainda assim programe uma hora de desligamento antes de dormir. Durma com a sensação de missão cumprida e não com a sensação de ter sacrificado seu bem-estar. A sustentabilidade do novo hábito depende de equilíbrio. 9º, registre suas emoções. Em seus breves registros, anote além do feito prático o que sentiu: alívio, vergonha, esperança, cansaço. Essas pistas emocionais são sinais valiosos sobre o que motiva e o que sabota seu progresso. Ao identificar padrões emocionais, você pode ajustar estratégias. Se a culpa é recorrente, aplique mais autocompaixão. Se a ansiedade domina, aumente os micropausas de respiração entre sprints. Se a distração é fuga para a dopamina, redes sociais, séries, aumente a rigidez sobre o ambiente. 10º, prepare alternativas quando falhar. A realidade é que haverá falhas. O plano inteligente antecipa isso. Em vez de se culpar, defina um procedimento de reset. Permito-me uma pausa de 10 minutos, reavalio as 3 tarefas, escolha uma microação de 5 minutos e recomeço. Pequenos recomeços têm força transformadora. Não deixe que um tropeço se transforme em desistência. Agora quero te oferecer palavras práticas para vencer as objeções internas que mais surgem. Se a voz interior disser, esse método é muito simples, não vai me servir, responda com fatos. Simples não é o mesmo que ineficaz. A formiga é simples e eficaz. Se a mente disser, vou esperar motivação, responda, a motivação segue a ação, raramente precede. Agir cria movimento, e movimento cria motivação. Se o argumento for, não tenho tempo, experimente a técnica da fragmentação. Onde parece não haver tempo, há pequenos intervalos. Use-os. Escrever 300 palavras pode começar com 5 minutos. 25 minutos de foco podem multiplicar a produtividade real. Se a objeção for medo de não ser suficiente, lembre-se, a meta inicial aqui não é perfeito, é fiel. Para reforçar o aprendizado, deixo 2 roteiros práticos para mensagens de responsabilidade que você pode enviar agora. Escolha um e mande para a pessoa que escolheu como responsável. O primeiro: amigo, amiga, hoje começa um desafio prático. 3 tarefas, sprints, sem distrações. Em 24 horas te conto o que consegui. O segundo, um pouco mais íntimo. Preciso te pedir um favor. Vou dedicar hoje a colocar em movimento algo que venho adiando. Vou te escrever daqui a 24 horas com o resultado. Obrigado por me apoiar. Esses textos simples transformam a intenção em ato social e aumentam a taxa de cumprimento. Vamos voltar à figura da formiga por um momento, porque a imagem ajuda a manter a humildade no processo. A formiga não escolhe grandes gestos heróicos, ela escolhe repetição, previsão e cooperação com sua colônia. Você também vive em uma colônia humana, família, igreja, trabalho. Use esses espaços para compartilhar sua prática. Convide alguém a experimentar os sprints com você. O hábito compartilhado cresce com muito mais naturalidade do que o construído isoladamente. Também é importante falar sobre quando não ajudar. Há relacionamentos que, por padrões repetidos, consomem sua capacidade de mudar. Em vez de acusar, encare como teste de maturidade. Você pode ser amoroso e ainda assim colocar limites. Diga com graça: quero te ajudar, mas preciso terminar isto agora. Podemos conversar depois? Ou ofereça alternativa prática. Hoje não posso fazer isso, mas posso te apoiar na quarta-feira. Essa atitude demonstra que seu amor tem sabedoria.
Salomão nos chamou a separar o que edifica do que sustenta a decadência. Colocar limites é um ato de amor responsável para si mesmo e para o outro. Chegamos ao clímax prático, o teste de 24 horas. Este é o momento da verdade que você já se comprometeu a enfrentar. Lembre-se do compromisso que você colocou nos comentários. Eu vou. Agora, mantenha-se neste compromisso. Ao fim das 24 horas, compare o que anotou com o que planejou. Não busque milagres, busque mudanças de padrão. Se a maior parte do plano foi cumprida, reconheça, você rompeu a inércia. Se só parte foi cumprida, reconheça, você criou o movimento. Se pouco foi cumprido, não se entregue à vergonha. Use o que registrou para ajustar o plano e tentar de novo. A regra prática é, uma tentativa nova bem anotada vale muito mais do que 100 intenções vagas. Se você sentir que há entraves maiores, cansaço crônico, ansiedade severa, depressão, vícios, sei o suficiente para recomendar prudência. Esse método é um ponto de partida prático para padrões comportamentais, mas em questões profundas, procure ajuda profissional. Um conselheiro, médico ou pastor qualificado pode orientar um caminho seguro. Procurar ajuda é sinal de coragem e responsabilidade, não de fracasso. Antes de encerrar, quero que você visualize algo. Daqui a 7 dias, após repetir este ciclo com intenção, como será a sua mesa, seus e-mails, seu coração? Visualize-se recebendo um pequeno documento completo, uma tarefa arriscada, um primeiro parágrafo escrito. A visão do resultado facilita o caminho para a ação. A formiga, ao ver o alimento, continua colecionando. Você também pode criar uma visão de curto prazo e ir até ela passo a passo. Para quem gosta de modelos, aqui vai uma sugestão operativa de cronograma simples para as próximas 24 horas. Manhã, oração de 1 minuto e 2 sprints de 25 minutos para a tarefa 1 e 2. Meio-dia, revisão rápida e pausa. Tarde, um sprint de 25 minutos para a tarefa 3. Fim da tarde, sprint opcional de revisão. Noite, avaliação de 10 minutos, registro e recompensa. Ajuste conforme sua realidade. O essencial não é a letra, mas o espírito. Decisão, foco, ambiente controlado, responsabilidade e avaliação. Agora, uma palavra final sobre graça e esforço. A regra das formigas não elimina a necessidade da graça. Trabalhar honestamente diante de Deus é uma resposta à sua bondade e não um meio de conquistá-la. Em Colossenses 3:23, somos lembrados a fazer tudo de coração, como ao Senhor. Isso significa que o nosso esforço é serviço, e o serviço é adoração. Ao mesmo tempo, a transformação que buscamos exige disciplina humana. A mudança espiritual e comportamental é uma obra conjunta. Você age com fidelidade, e Deus age para fortalecer, sustentar e consolidar. Não coloque todo o peso sobre seus ombros, nem delegue tudo a milagres. Caminhe em cooperação com a graça. Feche agora com uma breve oração de consagração, simples e direta. Se preferir, diga em voz baixa ou no coração. Senhor, obrigado por este momento de decisão. Dá-me força para cumprir o que comecei, clareza para escolher o que é essencial e paciência para recomeçar quando eu falhar. Que o meu trabalho de hoje testemunhe a tua fidelidade e que eu aprenda a administrar o meu tempo para te honrar. Amém. Essa oração não promete resultados automáticos. Ela nos coloca sobre a orientação de Deus enquanto atuamos com responsabilidade. Antes de encerrar esta mensagem, eu quero reafirmar o convite que lancei no começo. Se você topa o desafio prático das 24 horas, escreva "Eu vou" nos comentários. Isso é um pequeno contrato que te coloca em movimento com outros. E por fim, compartilhe comigo o resultado depois das 24 horas. Conte o que deu certo, o que foi mais difícil e o que você aprendeu. Se este vídeo te ajudou, deixe seu like e compartilhe para que outra pessoa possa começar também. Volte aqui para contar como foi. Sua história pode inspirar alguém a dar o primeiro passo. Vá em frente com coragem, humildade e perseverança. A regra das formigas começa com um grão, e se você for fiel a cada grão, verá o milagre discreto que é a mudança sustentada. Que Deus lhe dê força para o primeiro passo e sabedoria para continuar.